Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Jorge e hoje eu vou trazer uma análise sobre o livro Death Note. Esse livro eu terminei de ler há mais ou menos umas 2 semanas e eu gostei muito. Foi uma leitura muito boa. Como alguns de vocês já sabem, eu havia lido Boa Noite Pum Pum e li os 7 volumes, eu me apaixonei. E depois eu tentei ler outro mangá, eu li Happiness, porém não gostei tanto, li só o primeiro volume. E minha terceira tentativa, então, meu terceiro mangá lido, foi Death Note. Esse livro veio como uma indicação de um amigo. Eu procrastinei por muito tempo. Por algum motivo eu achei que não iria gostar. Eu não sei dizer o porquê eu achei que não ia gostar. Eu acho que eu só coloquei na minha cabeça. Acho que eu não vou gostar desse livro, por algum motivo. Porém, eu sentei para ler e foi uma leitura muito boa. Porque tu sente vontade de ler cada vez mais. Porque se trava uma batalha entre o Light e o L em que tu quer muito ter a vontade de saber o que vai acontecer, porque nenhum dos dois é óbvio. E os dois estão sempre dando um passo agora, pensando pelo menos em 2 passos que vão dar na frente. Tudo é planejado, tudo é uma estratégia. Então é incrível tu ver a forma como eles pensam e como eles resolvem os problemas. E tu vê que, por exemplo, quando surge um problema pro Light, aquilo não é um grande problema, porque ele tenta olhar por um lado racional, além dele ter uma calma, de certa forma, que ajuda ele a meio que filtrar aquilo. É tão interessante, intrigante o mangá, porque, por exemplo, o Light, ele sabia que tinham instalado câmeras no quarto dele, porque ele sempre deixa o ângulo da maçaneta um pouco para baixo. E quando ele voltou pro quarto dele, o ângulo da maçaneta não tava no que ele sempre deixava. Então ele sabia que alguém tinha entrado lá. E ele também tem um Shiagami, que é um deus da morte, que acompanha ele, que ajuda ele a identificar se tem câmeras no quarto ou não. Então, contando um pouco da história em si, o Light ele é um estudante que acha um caderno, onde ele pode usar desse caderno para aniquilar as pessoas. É só ele escrever o nome e pensar na pessoa que aquilo vai acontecer. Na interpretação dele, ele pode usar aquilo pro bem. Ele começa a pensar de que forma ele poderia usar aquele caderno e ele pensa e interpreta da forma dele de que ele precisa fazer aquilo pro bem. Então a interpretação que ele traz é que ele precisa acabar com a criminalidade no mundo. E a forma que ele encontra é ficando ligado nos noticiários. E com os noticiários ele consegue ver o rosto e o nome dos bandidos e detentos. Então ele usa disso para escrever no caderno. Então muitos bandidos começam a sofrer uma parada cardíaca, além de que esses bandidos, como eles começaram a ser aniquilados, muitos outros começaram a ter medo do que poderia acontecer com eles. Então a criminalidade abaixa muito. E o Light então não vê qual o erro dele tá com o Death Note. Porque ele tá diminuindo a criminalidade. Mas por um lado tem um detetive que também não mostra o rosto, que acha que aquilo é irresponsável, aquilo não é a forma certa de se tratar o problema. Então fica uma batalha em que o Light, que não revela o rosto, ninguém sabe quem é, contra o L, que é um detetive que também não revela o rosto, ninguém sabe quem é. Um tentando descobrir quem é o outro. Então é travada essa batalha, é muito interessante essa dinâmica, porque, como eu falei, eles estão sempre pensando no próximo passo. Então é muito interessante tu ver que quando o L faz alguma coisa pro Light, o Light já tá pensando o que ele vai fazer para reverter aquilo. Ou, às vezes até, ele já sabia, ele já tinha deduzido que aquilo iria acontecer.
e ele já pensou no que era pra ser feito. E é muito interessante ver essa dinâmica de batalha deles, porque eles estão sempre pensando um passo à frente. Na verdade, não tem uma batalha que tá vencida, porque sempre o Light vai ter uma forma de reverter aquilo, ou o L vai ter uma maneira de reverter aquilo, e é como se fosse uma corrida muito parelha. Então é isso que te dá a motivação e a vontade de querer te ver de querer ver até o final. Quem que vai ganhar essa batalha? E será que essa batalha vai ter um ganhador? Então essa foi minha opinião sobre o livro, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre o livro. E por hoje é só. Tchau, tchau.